Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, chegamos à nossa 11ª aula. E esta semana eu irei dar continuidade à abordagem sobre publicidade. Mas antes, eu preciso lembrar a vocês da importância de vocês continuarem a estudar com atenção e dedicação a todos os conteúdos que são disponibilizados para vocês no módulo 4 do nosso livro. Então, voltando para as questões ligadas à publicidade, vamos entender que os primeiros publicitários acreditavam que, associando uma ideia de qualidade à imagem de uma empresa, poderiam aumentar as vendas de seu produto. Para isso, era preciso criar um conceito para a empresa, que poderia ser comunicado por meio de marca, de embalagens, das peças publicitárias e até mesmo do desenho dos produtos. Dessa forma, publicidade e design eram tratados de forma integrada. Com a expansão do rádio nos anos de 1920 a 1930, surgiu uma nova linguagem para fazer publicidade, o slogan. Antes gritado pelos vendedores de rua, foi incorporado aos anúncios dos produtos. A propaganda passou a utilizar a voz, os atores e a música composta especialmente para vender um jingles. Ou seja, o que é um jingles? É uma música criada especificamente para um determinado produto. Com o surgimento do cinema, já havia mostrado que a importância da imagem e o movimento era um meio poderoso de propaganda. Ou seja, o cinema já havia mostrado que a imagem em movimento era um meio poderoso de propaganda. A partir da década de 1950, pouco a pouco, a televisão foi assumindo o papel de divulgar os produtos, né? Ela teve esse papel fundamental a partir da década de 1950. Por que ela teve esse papel tão importante? Porque ela conseguia persuadir as pessoas a consumi-los, ou seja, a consumir um determinado produto, certo? Então, a partir daí, foi possível, né? Efeitos, fusões, animações, ou seja, a partir desse processo, eles começaram a criar fusões, né? Desenvolver estratégias de animações nas quais eles começaram a acrescentar bonecos e muito mais. A diversidade tecnológica levou a mudanças na linguagem publicitária. Com os custos de produção e os altos investimentos em espaços na mídia, a campanha publicitária tornou-se uma questão que envolve principalmente planejamento e, para fazer um bom planejamento, os publicitários
precisam ter informações. Informações do quê? Sobre o mercado no qual aquele produto está sendo inserido. O perfil do consumidor que irá consumir aquele determinado produto. Tudo isso é importante para se desenvolver uma boa campanha. Desse modo, esse profissional hoje pode trabalhar com pesquisas, com análise de produtos, qualidade e vantagens e desvantagens em relação aos concorrentes, com planejamento de mídia ou criação de peças publicitárias. Ou seja, o publicitário de hoje, ele precisa dominar esses campos, ele precisa entender quem é o público-alvo para aquele produto que ele está desenvolvendo a uma determinada estratégia publicitária. Ele precisa entender quem é o público-alvo, a faixa etária de idade desse público, é importante ele conhecer. Se é de classe média, alta ou baixa, ele precisa entender desse possível cliente que irá comprar esse produto. É de suma importância que esse publicitário que está desenvolvendo um determinado produto para divulgação de uma empresa, que ele consiga entender, compreender quem é esse possível cliente e a quem a empresa quer atingir especificamente, né? Para que ele tenha bons frutos dessa publicidade. Vou mostrar para vocês uma imagem de uma publicidade de 1953, que fala sobre o Dia das Mães. E o artista, nessa imagem, ele quis focar no ser feminino, na mulher em especial. É uma publicidade que era divulgada numa revista da época. E o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que a esse cliente, ou seja, a essa mulher que iria comprar esse produto, ele não estaria comprando apenas a revista. Ele estaria comprando muito mais. Ele estaria comprando informação. Ele estaria comprando estilo. Então, observem bem nessa imagem. Tá? Essa é a imagem que eu estava falando para vocês sobre a publicidade do Dia das Mães de 1953. E mais abaixo nós temos uma publicidade de uma empresa brasileira, né? Das Fechaduras Brasil, tá? Que era uma marca da época muito forte desse produto, né? De fechaduras, né? Para portas. Então era necessário se ter estratégias para vender esses produtos. Então a publicidade, ela é um campo das artes visuais que vem crescendo a curtos passos, né? Ela vem crescendo ao longo desses séculos cada vez mais. Cada novidade que surge no mercado, ela busca se aprimorar. Um bom publicitário, ele precisa ter esses conhecimentos. Conhecer do produto que ele está trabalhando, conhecer o público-alvo que irá comprar esse produto,
entender quem é esse público que ele quer atingir, se é uma classe média alta, se é uma classe média baixa, se é uma classe baixa, se é o pobre, o povão. Mas ele precisa entender desse mercado, entender quem é o público-alvo dele, para que ele possa ter bons frutos na sua estratégia de propaganda. Meus queridos, eu espero que esse vídeo possa ser útil para vocês, na hora de vocês responderem o seu exercício. Fiquem com Deus e até breve. Lembrando, lavem bem as mãos com água e sabão para se proteger contra o coronavírus. Fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.